Olá a todos, sejam bem-vindos ao horóscopo semanal do dia 11 ao dia 18 de julho. Vamos começar aqui com o Carneiro. Esta semana aqui aponta-me uma semana de autoridade, de excesso de autoridade. Tenha atenção para não ter demasiada influência ou forçar influência a terceiros. É uma semana positiva para as finanças. Vêm aí boas notícias nesta área. Você está aqui esta semana em busca de algo estimulante. Tenha atenção para não perder o foco. Beijinhos. Vamos aqui ao Touro. O Touro para esta semana aponta-me aqui uma semana de desequilíbrio emocional, desequilíbrio nas ligações pessoais. É uma semana que você precisa de controlar mais os seus impulsos, a forma como age. É uma semana que pede uma pausa dos seus afazeres e das suas decisões. Beijinhos. Vamos ao nosso Gêmeos. Vamos aos Gêmeos? Esta semana é uma semana de liderança, de luta, de garra. Não deve de acartar com tudo. Tem de ter aqui uma recuperação. Vem aqui a abundância no seu tempo certo. Os seus sonhos vão ser realizados esta semana, mas a seu tempo. Beijinhos. Vamos aqui ao Caranguejo. O Caranguejo para esta semana aponta-me uma semana com bloqueios emocionais e bloqueios na sua intuição. É uma semana assim um pedacinho mais negativa, uma semana de obstáculos, uma semana onde alguns dos objetivos para esta semana não se vão realizar ou não irá conseguir realizar exatamente por conta destes bloqueios mentais. Tenha atenção aí às insónias. Beijinhos. Vamos ao nosso Leão. Aqui o nosso Leão para esta semana está positivo para os relacionamentos, para o namoro, para o casamento, para a cara metade, traz satisfação, abundância. É uma semana muito boa para estar junto ao seu par. Beijinhos. Vamos aqui ao Virgem. O Virgem para esta semana traz-me também indecisões e estagnação aqui no avanço da semana. É uma semana onde você vai estar com falta de criatividade, vai ter aqui dificuldades em saber qual rumo tomar. Às vezes, para ficar mais fácil, é começar pelo mais simples e depois vai aumentando aí os objetivos ou as tarefas. Aqui sai-me boas notícias para si esta semana e use mais a sua criatividade. Beijinhos. Balança. Vamos ao nosso Balança. O Balança também traz aqui uma semana positiva para o lar, para a família, para os amigos. É uma semana que será uma semana de julgamento, de ponderação, de decisões. É uma semana de renovações. Renova aí decisões, mude estratégias, porque está uma semana positiva para isso. Escorpião. O Escorpião esta semana traz-me aqui desafios, sacrifícios. Aqui as cartas falam que você deve de ver um pouco a vida, neste caso esta semana, um pouco de forma diferente, no outro prisma, porque às vezes nós fazemos um bicho de 7 cabeças e afinal está ali mesmo a solução dos nossos problemas. Aqui fala que deve ser uma semana de aceitação, exatamente por isso. Se calhar não deve estar aqui a remar contra a maré e sim a favor. Beijinhos. Vamos ao Sagitário. O Sagitário para esta semana traz-me aqui uma grande vontade, uma força interior bruta. Deve de avançar aqui nos projetos, deixe de lado os julgamentos, siga aqui a sua paixão, traz-me uma semana de clareza, de foco e tenha atenção para não se desanimar com muita facilidade. Beijinhos. Vamos ao Capricórnio. Capricórnio para esta semana traz-me aqui pausas, um momento de reflexão, um momento de estar calmo,
e no seu mundo. Provavelmente é uma semana onde precisará de descansar a sua mente. Traz aqui uma carga muito pesada energeticamente, aqui acredito que tenha a ver com o trabalho. É a altura de dar uma pausa para que você volte às suas atividades, ao seu ativo, com mais garra. Beijinhos. E vamos ao Aquário. Aqui o nosso Aquário fala que esta semana é uma semana protegida, é uma semana de esperança, uma semana que vai ter aqui algumas situações que terão um fim positivo, claro, uma conclusão de alguma situação. É hora de transformação e de seguir em frente. Beijinhos. E por fim, vamos ao Peixes. Aqui o Peixe fala que é uma semana de muito trabalho, de muito foco. Tenha atenção para não estar demasiado focado e se esquecer do resto, das pessoas ao seu redor, das outras situações que precisa de resolver na semana. Tenha atenção para que esta sede não seja demasiado, ok? Porque pode acabar ficando insatisfeito com os resultados. Beijinhos!